Deus já falou conosco muito, se agradou do nosso louvor, recebeu a adoração aqui nesse lugar, amém? Mas ainda tem coisas muito importantes hoje para o Senhor entregar para nós, amém? Quero chamar o pastor Adair, que vai fazer os dízimos e as ofertas nessa noite. Você que trouxe o seu dízimo ou a sua oferta aqui nessa noite, segure na sua mão e traga aqui na frente para que possamos consagrar ao Senhor. Glória a Deus. Você que está com o seu dízimo, sua oferta, traga até aqui no altar para que possamos estar orando, pedindo ao Senhor que eu consagre. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoa cada dizimista e cada ofertante, ó Deus, da primeira igreja evangélica Condilar de Arapongas, teu servo, ó Pai querido, que está dizimando e ofertando com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Repreenda a força devorador, migrador, gafanhoto, destruidor, Pai. Eu peço e declaro a bênção do Senhor, a graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, meus amados, pode se sentar. Hoje tivemos um culto maravilhoso de manhã cedo, e eu sabia que não ia ser diferente à noite, amém? Porque o mesmo Deus que estava aqui de manhã, está agora à noite, amém, meus amados? E o Senhor há de falar com você nessa noite. O nosso tema hoje é uma vida extraordinária, amém, gente? Você precisa colocar isso no seu coração. Deus te criou para uma vida extraordinária. O que é extraordinário? É o que está fora do comum. Não é comum, não é ordinário, não é só aquilo que é ordenado. Florindo, o que é um funcionário extraordinário? Faz além do que é pedido, amém? Então assim, Deus te criou para você ter uma vida extraordinária. Você vai se destacar em tudo. Não só nós, sabe, Lucas? Mas todos os seres humanos foram criados para isso. Só que quem não conhece a palavra, quem não se entrega a Deus, não consegue viver isso. Porque para viver essa vida extraordinária, precisa estar conectado com o Senhor. Amém, meus amados? Abra a palavra, nosso texto base é Salmo 139. Obrigado a você que orou por mim essa noite. Eu pedi oração para algumas pessoas, eu estava com nevralgia no rosto. Não sei se alguém aqui já teve nevralgia. Já, né, Maria? Pois é, todos os dentes de cima, não é dor de dente, sabe, gente? É como se fosse uma friagem, né? Dói aqui em volta do rosto, todos os dentes de cima e de baixo. E eu falei, Senhor, como é que eu vou pregar amanhã 2 cultos com nevralgia no rosto? Graças a Deus, hoje eu amanheci bem melhor, né? Para a glória de Deus. Salmo 139, verso 14. Quem achou, diga amém. Então vai anotando aí. Diz assim a palavra de Deus: eu te louvarei, visto que me formaste de modo extraordinário. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe o quanto. Por isso digo com convicção. Diga comigo: eu te louvarei, porque me formaste de modo extraordinário. Diga: especial. Olha aqui para mim. Davi disse isso. Ele entendeu que Deus tinha formado cada ser humano de uma forma especial, de uma forma extraordinária. Amém? E o que eu tenho visto de cristãos que têm passado por essa terra e vivido apenas uma vida comum, uma vida onde nada
absolutamente nada sai do ordinário. Mas Deus essa noite pela palavra está chamando você a tomar posse daquilo que é seu, por direito. Não que você vai querer ser maior do que aqueles que passaram na Bíblia. Não, mas é por promessa. O Deus que fez naqueles que estão ali na Bíblia, também quer fazer na sua vida. Amém? Quer fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Diga para o seu irmão, ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Ouça com carinho, irmão, essa palavra extraordinária. Ela significa ir além do normal, exceder o comum. Deus nos criou e nos recriou. Quando você nasceu da sua mãe, Ele te criou. E quando você nasceu de novo, quando você começou a entender a palavra de Deus, quando você se batizou nas águas, Ele te recriou. Amém? Então assim, Deus, Ele agiu 2 vezes na tua vida, para fazer de você uma pessoa extremamente extraordinária. Amém? E nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Se você é plano de Deus, então não vai terminar em frustração. Amém? Isso é verdade para Deus e precisa se tornar verdade para você. Amém? Isso já é verdade para Deus. O céu crê que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa trazer isso como verdade para a tua vida. Amém? Que isso aí não vai ser frustrado. Amém, meus amados? Abra comigo em Deuteronômio 28:13. Esse texto que nós vamos ler aqui, ele tem sido muitas vezes distorcido por causa da teologia da prosperidade. E eu vejo pessoas que muitas vezes, por ser distorcido o ensino, eles acabam se frustrando, Florinda, porque não vive isso aqui. Daí eles falam assim: eu abandonei a fé porque o texto dizia que eu ia ser cabeça, que eu ia estar por cima, que eu só ia florescer, que eu não ia ter luta nenhuma, que eu não ia passar por nenhum problema. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Amém? Vamos entender a Bíblia. Vamos ler aqui todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: cabeça e não cauda. Amém? Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão por cima e nunca por baixo. Diga comigo: sempre por cima e nunca por baixo. Quando a gente lê isso aí, a gente não pode distorcer, porque senão assim, Deise, você vai passar por uma luta, daí você vai dizer assim: estou revoltada com Deus. Por quê? Eu estou numa luta, parece que eu estou num deserto, e a Bíblia diz que eu vou estar por cima sempre e nunca por baixo. Não parece que não está batendo a palavra? Mas irmão, entenda, cabeça aqui é no sentido de governar, é no sentido de direção. O mundo não tem direção. Quem tem direção é a igreja. Quem vai dirigir as decisões para essa terra é a igreja. O Covid está aí. Você já experimentou orar por alguém que está com Covid? Você já experimentou dizer para alguém que está com Covid: essa doença vai sair da sua vida? Porque está na mão da igreja a autoridade. O Senhor disse aqui pela palavra que Ele fez de nós cabeça. E a única maneira de se manifestar essa autoridade na sua vida é você passando pelos desertos. Porque durante os desertos você vai conseguir demonstrar para o mundo que você é cabeça e não cauda. Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém? Então não pode distorcer. Se você pegar, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, quando ele se converteu ao Senhor, ele perdeu a família, ele perdeu a casa, ele perdeu o emprego, ele perdeu até a liberdade. Todas as cartas do Novo Testamento que ele escreveu, Florinda, ele estava preso. Mas agora eu pergunto para você: quantas pessoas o apóstolo Paulo influenciou e influencia até hoje com as suas cartas? Ele é cabeça ou ele é cauda?
ele escreveu. Quantas pessoas tiveram a vida transformada por causa da palavra que o apóstolo Paulo deixou na Bíblia? Ele é cabeça ou ele é cauda? Ele estava preso, só que a palavra que ele deixou influenciou. Amém? Então ser cabeça, irmão, quer dizer que você foi feito para influenciar e não para ser influenciado. Não seja influenciado no seu trabalho. Em nome de Jesus. Você pode trabalhar com um monte de gente que não serve a Deus, mas você é que tem que influenciar eles, você que tem que entregar a palavra para eles, você que tem que ser o exemplo, você que tem que trazer oração, você que tem que demonstrar fé. Amém? Em nome de Jesus. Se você quer viver uma vida extraordinária, é dessa forma que você tem que agir, em nome de Jesus. Sabe, irmão, em nome de Jesus, você pode viver no meio de um monte de gente, sabe assim, ímpia, um monte de gente que fala palavrão, um monte de gente que fala um monte de coisa, um monte de gente que vive um monte de coisa que não pertence a Deus, mas é naquele lugar que você vai demonstrar que você é cabeça, porque a direção vai sair de você. Amém, meus amados? A direção vai sair de você. Quando as pessoas chegarem em você, vamos falar mal do patrão, você vai dizer: nada disso, a Bíblia diz que eu tenho que honrar os patrões. Amém, meus amados? Quando você perceber alguém falando mal de pai e mãe, você vai dizer: nada disso, olha aqui a palavra. Você vai mostrar a direção. Isso é ser cabeça. Quem honra o Senhor sendo cabeça, Deus consegue honrar essa pessoa, consegue colocar essa pessoa por cabeça, em nome de Jesus. Toma uma posição nessa noite e Deus será com você. Você vai viver uma vida extraordinária. Eu quero falar para você nessa noite que ser cabeça na tua geração é você deixar um legado para a tua geração, em nome de Jesus. É você deixar um legado para os teus netos, para os teus filhos. É as pessoas dizerem: eu tenho uma fé porque eu aprendi com a minha avó, eu tenho uma fé porque eu aprendi com o meu pai, com a minha mãe. Queridos, em nome de Jesus, Deus te colocou por cabeça e não cauda. A cauda está atrás. Se eu tivesse uma cauda, ela estava aqui atrás. A cabeça não, a cabeça ela guia. Então o mundo, ele não tem direção. O mundo está em trevas. Você é a luz, você é a direção. É de você que tem que vir a direção. Se alguém chegar em você e disser: quero me matar, você tem que ter uma palavra, você tem que ter uma direção. Se alguém chegar em você e disser para você assim: eu não sei mais o que eu faço com a minha vida, gaste um tempo com essa pessoa, sente com ela. Se for pelo WhatsApp, pare um pouquinho, gaste um tempo com ela ali, vai explicando para ela o que é a vida, como a vida é boa, como Deus é bom. Amém, gente? A direção dessa terra está na mão da igreja. Entenda isso nessa noite. Você tem que viver uma vida extraordinária. Deus está te chamando para isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então ser cabeça não quer dizer que eu vou governar, eu só vou estar por cima. Mas ser cabeça significa que eu tenho a direção, que eu tenho a visão que vem de Deus. A luz está na minha mão, a direção está na minha mão. Amém, gente? Está tudo na minha mão, em nome de Jesus. Amém? Vamos ali para o Atos dos Apóstolos 27, para a gente entender o que é ser cabeça. Eu estou falando tanto do apóstolo Paulo, e a gente vai conseguir perceber aqui alguma coisa. Atos 27, a partir do versículo 21. Para você poder entender o contexto, olha aqui para mim. Paulo estava para ser entregue em Roma, aonde ele iria morrer. A vida dele se encerraria. Então, a princípio ele era um prisioneiro, estava preso dentro do calabouço do navio. Naquele momento ele estava como se fosse cauda, dentro do calabouço. A Bíblia diz que antes deles viajarem, quem estava aqui esses dias percebeu que eu trouxe uma mensagem onde eu falei que às vezes Deus fala por impressão no Espírito. Então assim, antes deles viajarem, a Bíblia diz que Paulo teve uma impressão, Florinda, no Espírito. Ele teve uma impressão que aquela viagem não ia dar certo. E ele avisou o piloto, avisou as pessoas responsáveis, e ninguém deu crédito, Dulce. Entrou todo mundo dentro do navio,
e vamos adiante. No meio do caminho, a tempestade os alcançou. Preste atenção. A hora que a tempestade os alcançou, o que eles fizeram, Marta? Traz o Paulo lá do calabouço. Ou seja, eles precisavam de um cabeça, de uma direção. Preste atenção, Deus quer honrar você dentro do seu trabalho. Sabe, irmão, quando a coisa pegar lá dentro, eles vão chamar você. Eles vão querer que você ore, que você clame a Deus. Amém? Vão querer que você traga uma direção. Quando alguém tiver com um problema dentro da casa, um problema difícil para resolver dentro do casamento, eles vão querer que você vá lá dar um conselho. Você consegue entender isso? Amém? Aí no versículo 21 diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles por causa da tempestade e disse: senhores, deveriam ter acertado o conselho de não partir de Creta, pois assim teríamos evitado este dano e prejuízo. Quer dizer, Paulo tinha dito para eles: se nós continuarmos viajando, nós vamos perder todas as coisas. E eles não acreditaram, e a tempestade veio e arrasou com tudo. Verso 22. Mas agora recomendo que tenham coragem. Diga comigo: coragem. Amém? Pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Verso 23. Pois ontem à noite, aleluia, apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço e quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Preste atenção, ele estava dentro do calabouço, mas na hora que a tempestade chegou, quem precisou passar a visão, a luz, a direção, o conselho, Paulo foi chamado para trazer o conselho para aquele povo. Eu quero dizer para você nessa noite, isso é ser cabeça. É na hora das dificuldades da vida das pessoas aqui dentro dessa cidade, aonde você está inserido, naquele momento Deus vai usar você com uma palavra profética, com um sonho. Aqui no caso de Paulo, um anjo chegou nele e falou para ele assim: o navio vai se acabar, mas nenhum deles vai se perder, nenhum deles vai morrer. Deus quer usar você com uma vida extraordinária. Deus quer que você tenha um legado dentro dessa terra. Deus quer que você cresça, que você floresça, que você apareça, que você seja grandemente usado por Ele, que você ilumine como um astro no mundo, que você ilumine, que todos olhem para você e digam: eis aí o servo do Deus vivo. Isso é ser cabeça. É no meio da tempestade, você teve a visão, você tem a direção, você tem a saída. Isso é ser cabeça. É você ser a solução, ser usado por Deus para ser a solução na vida de alguém, para trazer uma palavra, para trazer um conforto, para trazer uma direção, uma visão vinda do céu. É para isso que Deus te levantou. E a tua geração é agora. Escute que isso aqui é profético. A tua geração é agora, está passando. É agora que você tem que ser essa luz. É agora que você tem que iluminar. É agora que você tem que fazer para Deus. É agora que você tem que espalhar os conselhos de Deus. É nesse tempo que você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Que você tenha uma vida extraordinária. Se Paulo não tivesse ali, que direção que eles iam ter? Uma vez eu atendi uma pessoa em Jandaia, e ela me disse assim: pastor, ora porque eu preciso sair do emprego. Eu falei: por quê? Eu pergunto. Porque tem muita gente ímpia e é muito pesado, Florinda. Eu disse para a pessoa assim: eu não vou orar porque Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Você está me pedindo para eu, presta atenção, está tudo em trevas. Aí Deus coloca a Deise lá. A Deise é luz. Aí a Deise chega em mim e fala para mim: ora para Deus me tirar dali. Você está pedindo para mim orar para um lugar que está em trevas, tirar a única luz que está lá dentro e continuar tudo nas trevas? Deus não vai ouvir, porque a luz tem que se manifestar ali.
A luz precisa aconselhar, a luz precisa transmitir quem é Deus aqui naquele lugar, amém? A luz precisa dizer para aqueles homens, para aquelas mulheres: eis a salvação, eis o nosso Deus, eis Jesus Cristo que muda a nossa vida, eis Jesus Cristo que muda a nossa história, eis Jesus Cristo que transforma a tua vida. Não é o Covid que você tem que temer, mas você tem que adorar a Deus, porque Ele te livra do Covid, Ele te livra da morte, Ele te livra do inferno, Ele te livra de todas as coisas e ainda te dá o céu de presente. Amém, gente? Eu disse para aquele irmão: eu não vou orar, porque Deus não vai me ouvir. Você tem que ser luz. A luz tem que incomodar, a luz tem que florescer. Amém, gente? A luz tem que cumprir o papel dela, que é o que? Clarear, trazer direção, trazer visão. Se aquele povo tivesse ouvido Paulo, eles não teriam passado por aquilo. Mas mesmo sem ouvir, no meio da tempestade, Deus mandou uma segunda palavra. Escute, mesmo que você não esteja sendo dado crédito a você naquilo que você fala, fique tranquilo, uma hora que Deus preparar, o conselho entra. Amém? Porque Deus quer fazer de você uma pessoa extraordinária. Amém, meus amados? Quantos conseguiram entender? Diga amém. Morreu em 2018 um ícone no meio dos evangélicos chamado Billy Graham. Foi um grande pregador. Os Estados Unidos é o maior país da terra, todo mundo sabe disso. A maior nação, a maior economia. Mas, irmãos, que interessante, 5 presidentes que passaram pela presidência dos Estados Unidos não tomavam grandes decisões sem primeiro sentar com Billy Graham e dizer: para que lado que eu vou? Qual a direção que eu tomo? Você consegue entender o que é isso? Billy Graham cumpriu o seu grande papel, que era o quê? Ser luz na sua geração, ser extraordinário na sua geração. Quando a sua família olha para você, o que eles dizem de você? Você é luz. Quando aqueles que têm o teu sangue olham para você, o que eles dizem? Você é luz. Quando aqueles que estão no seu trabalho com você olham para você, o que eles dizem? A luz que está em você tem que iluminar. Você tem que fazer isso acontecer. Esse é o teu chamado, esse é o teu tempo. Billy Graham cumpriu o seu papel. Ficou registrado na história e registrado nos céus que 5 presidentes da república buscavam ele. O que aconteceu com os Estados Unidos? É a maior nação da terra hoje, porque ouvia os conselhos de Deus. Quem ouvir aquele que tem a luz, que são vocês que estão ouvindo a palavra, vão crescer e vão se estabelecer para a glória de Deus. Amém, meus amados? No mesmo ano, em 2018, um contraste. Na Espanha, o premier da Espanha, primeiro-ministro, tomou posse, se chama Pedro Sánchez. Até hoje é ele, Pedro Sánchez. E na hora de tomar posse, todos os primeiros ministros da Espanha, eles colocavam a Bíblia, Florinda, e juravam em cima da Bíblia. Esse disse assim: pode tirar a Bíblia porque eu sou ateu. Eu não quero nenhuma influência do cristianismo no meu governo. Ou seja, ele tirou Cristo do governo. Quantos acompanharam aqui a situação do Covid na Espanha quando estourou? Quantos viram quantos caixões, quanta loucura, quanto desespero? Por quê? Porque o líder daquela nação disse: eu não quero Cristo, eu não preciso de Cristo, eu sou autossuficiente. Amém, meus amados? Então, eu quero dizer para você, você foi chamado para influenciar. Amém? Diga para o seu irmão, seja profeta na vida dele, e diga: você tem que influenciar aonde você andar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, meus amados. Mas como que você vai influenciar? Da onde que eu tiro tudo isso?
sendo que eu sou uma pessoa comum, né? Claro que nunca você vai ser bom se você não se esforçar, se você não estudar, né? Se você não fizer uma faculdade, a geração passa, a idade passa, você não vai ter o mesmo vigor, e o mundo está cada vez mais competitivo, então precisa se preparar. Só que o que vai fazer a diferença? Porque se preparar, Dulce, tem uma classe grande que está se preparando no futuro. Mas o que faz a diferença? Nós vamos entender isso pela vida do profeta Daniel, que foi um outro que viveu uma vida extraordinária. Abra comigo em Daniel capítulo 1. Versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir adiante do rei em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta. Os achou, diga comigo, 10 vezes mais sábios do que todos. Olha aqui para mim. Um paizinho chamado Israel, que ainda era formado por tribos, foi saqueado pela maior potência daquele tempo, que era a Babilônia. A Babilônia era a maior potência em educação, em economia, em cultura. Era a maior potência em tudo. Então assim, as pessoas mais sábias, mais inteligentes, humanamente falando, estavam dentro da Babilônia. Chegando lá, esses 4 jovens, que eu acabei de ler o nome, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles se destacaram por estarem servindo a Deus. Presta atenção. Quando se colocou na frente do rei, o rei deu esse testemunho e disse: não existe, olha lá, ó, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios. Presta atenção, o que fez eles serem mais sábios? Se eles tinham vindo de um país limitado, pequeno, se a Babilônia era a grande potência, se as pessoas mais sábias estavam ali. Você pode fazer uma faculdade, você deve fazer, porque o mundo está competitivo. Não perca tempo. Em nome de Jesus, se prepare para a vida. Amém, gente? Se prepare para a vida. Você deve se preparar sim, mas preste atenção, a vida com Deus é que vai fazer você ser 10 vezes mais do que as outras pessoas. Não no sentido de competição, mas no sentido de Deus te honrar. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, eles chegaram ali de um paizinho pequeno, colocaram para concorrer com ele pessoas PhD, pessoas que eram muito sábias, muito bem criadas, num país de primeiro mundo, a maior potência da época. E Daniel foi achado 10 vezes melhor do que todo aquele povo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem vida com Deus, Deus faz dele uma vida extraordinária. Você não foi feito apenas para passar por essa terra. Não deixe os melhores anos da sua vida passarem. Esse é o teu tempo de você tomar decisões sábias no Senhor. Amém, gente? Deus de Daniel é o nosso Deus. Amém, jovens? Vocês que são jovens, que estão aqui nessa noite, Deus de Daniel é o nosso Deus. O mesmo Deus que elevou Daniel é poderoso para elevar vocês. Mas tem um segredo aqui nessa história. Será que havia alguma poção mágica que fez com que Daniel fosse 10 vezes melhor? O que será que Daniel fazia, Marta, que fazia a diferença na vida dele? Como eu disse para você, você pode fazer qualquer coisa, só que tem algo a mais que vai fazer você
transpor barreiras e fazer a diferença. Quer ver? Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, diga comigo, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, diga comigo, 3 vezes por dia, diga para o seu irmão, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então o que fez a diferença, que fez Daniel ser 10 vezes melhor que aqueles jovens? O hábito da oração. Ele orava, não era para ser extraordinário, mas para não perder comunhão com Deus. Ele orava para estar conectado com Deus. Se você quer viver bênção aí no tempo da sua geração, você precisa estar conectado com Deus. Você não pode deixar de estar conectado com Deus. Tem que ter vida com Deus. 3 vezes por dia ele orava. Dentro da Babilônia. A Babilônia tinha mais de 200 deuses. O que eu quero dizer com isso? Que não é geografia. Não é esse emprego que é melhor do que o outro, porque esse aqui é oprimido, aquilo lá está mais livre. Não, você pode ser grandemente abençoado aonde você está plantado. Daniel estando dentro da Babilônia, cheio de deuses, pessoas ímpias do governo, e mesmo assim ele fez a diferença, porque ele fazia a vida dele com Deus valer a pena. Nada de preguiça. Seja uma pessoa de oração. Se você quer viver as coisas boas de Deus, você precisa ter comunhão com Ele. Amém? Veja bem, quando os homens descobriram o segredo de Daniel, armaram uma armadilha. Como eu disse para você agora há pouco, que ser cabeça não é sempre estar por cima, mas é nunca deixar de estar com Deus. Armaram uma armadilha para ele, pedir ao rei que por 30 dias fizesse-se um decreto, onde ninguém em Florinda poderia adorar outro Deus, a não ser o próprio rei. Daniel, quando ficou sabendo, né? Olha lá, versículo 10. Quando soube do decreto que tinha sido publicado, ele continuou do mesmo jeito. 3 vezes por dia eu vou adorar a Deus. Nada pode fazer você perder a sua comunhão com Deus. Amém, meus amados? Então, quando veio o decreto, Daniel continuou com a vida com Deus. Ou seja, não tem dia bom, dia ruim, dia mais ou menos. Todo dia é dia de ter comunhão com Deus. Amém? Então, quando houve esse decreto, e como Daniel desobedeceu aos homens, porque importa mais, Florinda, agradar a Deus do que a homens. Amém? Quando alguma coisa agride a lei de Deus, você precisa ficar com a lei de Deus. Sempre, sempre, sempre. Pastor, que palavra difícil de entender. Esse é o caminho, andai por ele. Amém? Quem quer ir morar no céu, diga amém. Então esse é o caminho, presta atenção. Fizeram essa armadilha para ele, e ele foi parar dentro da cova dos leões, porque no decreto do rei dizia que se alguém adorasse outro Deus que não fosse o rei, iria ser lançado na cova de leões. Ok? Aí o que aconteceu? Presta atenção. No versículo de número 11. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito pelo espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não a ti, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: é certo,
essa palavra, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Então respondeu e disseram: esse Daniel que veio exilado de Judá não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo ouvido o rei estas coisas, ficou muito perturbado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Até o pôr-sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos persas e dos medos, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode se mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: presta atenção no testemunho que o rei dá de Daniel. Olha ali que coisa interessante, né? O teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele te livre. Escute aqui, é um rei ímpio. O que os ímpios dizem de você? Eles sabem que você serve a Deus continuamente? Eles têm essa noção? O rei ímpio aqui olhou para Daniel, Florinda, e disse: o teu Deus, a quem você serve continuamente, te livre. As pessoas sabem que você é cristão? As pessoas contam com a sua oração? Uma vida extraordinária é isso. É nesse tempo que você tem que ser luz. É nesse tempo que você tem que florescer. Aonde você chegar que está oprimido, a opressão tem que sair. Não é você que sai, não é a luz que sai, é as trevas que se manifestam e saem daquele lugar. Se levantou a inveja no teu trabalho, não é você que sai por causa da inveja, é a inveja que sai dali com tudo que é dela, em nome de Jesus. Se levantou um atrapalho no seu casamento, para você que é casado, não é você que sai do casamento, mas é esse espírito de atrapalho que sai da sua vida. Você permanece no seu casamento que foi dado por Deus. Amém, meus amados? Isso é muito importante. Um rei ímpio dizendo do servo de Deus que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Ou seja, aquele rei era ímpio, mas ele sabia que Daniel tinha um Deus e que Daniel não abria mão do relacionamento com esse Deus. Diga para o seu irmão: não abra mão do relacionamento com Deus. Amém? Vamos lá, continuando. Verso 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu anel real e dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Diga comigo: Daniel, servo do Deus vivo. De novo, um rei ímpio chamando Daniel de servo do Deus vivo. Eu pergunto de novo para você: como que você é conhecido pelas pessoas? A sua família sabe que você serve a Deus vivo? Os seus amigos sabem que você serve a um Deus vivo? Porque eles vão procurar você se eles souberem que você serve a Deus. Amém? Você vai ter oportunidade de orar por eles, para eles serem curados. Se algum deles quiser se matar, vai procurar você para procurar conselho, se eles souberem que você serve ao Deus vivo. Quem está entendendo, diga amém. As pessoas só vão poder procurar você se elas souberem que você é luz. Amém, meus amados? Versículo de número 20. Parte B. Dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, poderia ter te livrado do poder dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente.
O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti não tenho cometido delito algum. Minha pergunta para você, Daniel, foi cabeça ou foi cauda? Foi cabeça. A cova dos leões só foi para confirmar que ele era a cabeça, amém? Quando você tem um relacionamento com Deus e não abre mão desse relacionamento com Deus por causa de nada e por causa de ninguém, a questão é uma escolha, é uma decisão. Você que está na internet nos assistindo, é uma decisão que você tem que tomar, que ninguém pode tomar no seu lugar, é não abrir mão desse relacionamento com Deus por causa de nada e nem de ninguém. Você pode, na verdade, parar dentro da cova dos leões, Deus pode permitir isso, mas lá dentro da cova Ele te livra, amém, meus amados, para que você tenha uma vida extraordinária. Daniel era cabeça ou era cauda? Daniel se tornou cabeça nesse lugar, e é o que Deus quer fazer com você nessa noite. Se você chegou aqui hoje com uma grande luta, como Daniel estava, se você chegou aqui hoje se sentindo na cova de leões, se sentindo muitas vezes num deserto, oprimido, opresso, preste atenção em nome de Jesus. Deus quer te honrar nessa oportunidade, em nome de Jesus. Não abra mão do relacionamento com Ele, em nome de Jesus. Se as pessoas te procurarem pedindo uma solução, você é a luz, você é servo de Deus, você é lavado no sangue de Cristo, você que tem que fazer a diferença, é você que tem que orar pelos enfermos, é você que tem que curar os oprimidos desse lugar, dessa cidade, é você que tem que ser luz aonde você andar. As pessoas têm que conhecer você como servo de Deus, como lavado no sangue de Cristo, porque é isso que você é. Receba a unção dessa vida extraordinária. A gente quer a bênção, mas esse é o caminho da bênção, é fazer a diferença. Se a lâmpada que está em nós está apagada, se chegar na treva, o que vai acontecer? Não vai iluminar nada. Então precisamos iluminar, amém? E não parou por aí, continua lá no livro de Daniel. Ou seja, Daniel saiu dali honrado. Preste atenção, versículo 23, o rei se alegrou sobremaneira ao tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque Deus guarda quem tem vida com ele, porque creu no seu Deus. Ordenou o rei que fossem trazidos os homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e todas as línguas que habitam na terra: a paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não tem fim. Você consegue entender isso? Deus quer usar você para honrar o nome dEle, para que todos aqueles que não servem a Deus saibam que Deus é o Senhor dessa terra, Deus é o Senhor dessa terra. Então seja luz em nome de Jesus. Tenha uma vida extraordinária. Paulo fez a parte dele, Daniel também. E você? A tua geração é agora. A geração dele está aqui. Paulo, uma certa oportunidade, disse: fiz-me de tudo para com todos, para no final ganhar alguns. Eu tenho certeza que ele vai ter uma surpresa tão grande quando nós chegarmos lá no céu, que ele vai ver quanta gente se converteu através das cartas dele, quanta gente se doutrinou. E você, irmão, essa palavra falou muito comigo. Tem que incomodar você, tem que fazer você tomar decisões firmes. Essa é a sua geração. Deus quer usar você, para você ser um legado para essa geração. Quando tiver uma fofoca lá no teu trabalho, não entra no meio da fofoca, esparrama com a fofoca. Você é luz.
Quando tiver alguém falando de adultério no teu trabalho, não entra no meio do adultério. Você é luz. Quando alguém estiver dizendo assim, eu não aguento mais a minha casa, você ouve tudo que tiver que ouvir e coloca luz naquele lugar. Não concorda com as obras das trevas. Para que serve uma lâmpada apagada? Uma lâmpada queimada? Na minha casa a lâmpada eu jogo no lixo. Vou guardar de estimação? Lâmpada tem que ter luz, tem que iluminar. Se Jesus está dentro de você, é Ele que tem que sair de dentro de você, aonde você andar. Amém? É Ele que tem que sair de você. Isso é vida extraordinária. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para te dar a graça que te salva e uma graça capacitadora. Diga comigo, graça capacitadora. Diga para o seu irmão, não é tudo você. Existe uma graça capacitadora. Abra comigo para a gente encerrar em 2 Coríntios 12, 9. Vamos ler a partir do versículo 7. Para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente a você. Olha aqui para mim. Essa graça não é a graça da salvação, mas é uma graça que te capacita a andar todo dia, a ser luz. Por isso que o teu relacionamento com Deus não pode ser obstruído. Amém? Você já viu cano obstruído? Encanamento? O que acontece? Tem de quebrar e tirar o que está obstruindo, senão a água não vai passar. Então não pode obstruir o caminho com Deus. Tem que estar livre. Amém, gente? Livre, para que essa graça não falte a você. O Senhor, o mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus. Ele está dizendo: a minha graça é suficiente para você. Você que nessa noite chegou aqui se sentindo fraco para alguma situação da sua vida, luta espiritual, batalha espiritual, o Senhor está dizendo: a minha graça é suficiente. E o poder dele se aperfeiçoa quando você está fraco. Amém? Mas não pode desconectar com ele. A gente não pode aproveitar da fraqueza para descambar de vez, para estacionar, para esparramar, para se acomodar, para esfriar na fé. Aí a graça dele não vem. Você fraco, você precisa estar conectado com ele. Aí a graça dele completa o que falta em você. Amém? E aí você consegue ter capacidade para vencer os embates do dia a dia, amém? E não entrar na carne, mas vencer tudo no Espírito, amém? Então presta atenção, a graça dele é suficiente. Diga comigo, a graça do Senhor é suficiente para eu vencer as batalhas do meu dia a dia, amém? Ou seja, sem desculpa. É como se Deus dissesse para mim: Emerson, sem desculpa. Não diz para mim, Emerson, que você se esparramou. Não diz, Emerson, que você esfriou na fé. Não diz, Emerson, que você se acomodou numa situação,
porque não tinham que fazer nada disso. Eu estou dizendo para você, Emerson, e para a igreja de Cristo nessa noite, que a minha graça basta. Eles precisam continuar conectados comigo. Escute, o seu pastor não está com você 24 horas por dia, mas o Espírito Santo está. Ele vê tudo, ele enxerga tudo, ele sabe de tudo, ele está enxergando todas as coisas. Então, em nome de Jesus, não desconecta dele. Em nome de Jesus, faça como Daniel, 3 vezes ao dia ore ao Senhor, para que a graça de Deus não te deixe, porque as covas vão continuar, os desertos vão continuar, as guerras vão continuar, os dias difíceis vão continuar. Se você vencer uma pessoa que tem inveja hoje, eu troquei de emprego porque lá tinha inveja, no outro emprego, para onde você for, vai se levantar inveja de novo, porque tem invejoso para tudo quanto é lado, gente. Tem gente que não gosta de você para tudo quanto é lado. O que você precisa ter é a graça de Deus. Ela você não pode abandonar. É ela que vai fazer de você uma vida extraordinária. Isso é uma vida extraordinária. É depender da graça de Deus. Da graça. Você não tem que andar sozinho. Andar sozinho é ir a passos largos para o inferno. Andar sozinho é perder a graça de Deus, é perder a comunhão, perder tudo. Deus quer fazer de você uma vida extraordinária. Desde o Salmo 139, você foi criado de uma maneira extraordinária. E por que você não está vivendo ainda? Se conecte com Ele. Não largue a graça por nada e nem por ninguém. Mas eu preciso agradar as pessoas. Não faz isso. Pessoas passam. Pessoas estão vivas hoje, você que está na internet, e amanhã morrem. E Deus permanece eternamente. Então, entre pessoas e Deus, sem chance. Agrade a Deus.